Sejam bem-vindos a Carlos Giev, nome do meu canal, mais uma vez aqui para vos trazer mais um exame de História. Vamos hoje fazer a resolução do segundo exame de 2021, a UEM. A Universidade Eduardo Mondlane fez dois exames, teve duas variantes de exames de História. Já resolvi o exame de História 1, hoje vamos resolver o exame de História 2G, não é? Feito na Universidade Eduardo Mondlane, não é? Então vamos tentar correr muito para ver se conseguimos ganhar o tempo, não é? Vamos resolver todo o exame. Não vou comentar muito o exame, só vou dizer quais são as opções corretas, não é? Vamos a isso, e desculpa por ter demorado a resolver esse exame. Recebi um pouco tarde, não só recebi tarde, como também não tive tempo de, com tempo, não é, resolver este exame. Então vamos lá. A primeira questão é relativamente, não é, à periodização da história de Moçambique, não é? E em relação à história de Moçambique, o que é que este exame pretende saber? Quer saber sobre as assinaturas de acordos de fornecimento de mão de obra entre as autoridades coloniais portuguesas e as britânicas da ex-Rodésia. Quando é que isso aconteceu? A opção correta é que é naturalmente B, no momento ou no mesmo período em que foram introduzidas as culturas forçadas, não é? As culturas forçadas. 2. Os nomes das unidades etnolinguísticas moçambicanas surgiram em períodos diferentes, naturalmente. Neste contexto, e de acordo com o livro de História de Moçambique, volume 1, os finais do século XVI seriam o período e provavelmente do aparecimento, não é, dos termos. A opção correta é Makua, Makua. Portanto, esta é a opção correta. 3. As primeiras sociedades que existiram em Moçambique estabeleceram contactos regulares com os comerciantes provenientes da Ásia e na segunda metade do primeiro milênio depois de Cristo. Algumas dessas evidências destes contactos são os objetos importantes encontrados em algumas estações. Estamos a falar, não é, de Mapunguepum, de Mapungué e Quamba. É verdade também, Xibuene é uma estação arqueológica. A opção correta é naturalmente a opção A. 4. Substituindo as comunidades primitivas e o predomínio da caça e de pesca, vários grupos populacionais foram chegando a Moçambique. Desde há cerca, quer dizer, já passaram 1700 anos que isso aconteceu, povoando gradualmente as bacias fluviais costeiras e quase ao mesmo tempo as encostas e aos planatos do interior. Este processo de expansão em Moçambique ocorreu como consequência do conhecimento de agropecuária e do processo de fundição de ferro, tendo ficado conhecido como o quê? Naturalmente estamos a falar da expansão Bantu, que teria acontecido nos anos 300. Penetração mercantil. Quando falamos da penetração mercantil, estamos a falar da asiática, não é? Estamos a falar da europeia, asiática do século IX, a europeia do século XV, 1498. Checane é outra coisa, é do século XIX, 1821-22. Ok, 5. De acordo com o livro História de Moçambique, volume 1, os nomes etnolinguísticos, estamos a falar o quê? De Nhanja e Ao, afirmaram-se em consequência de, estamos a falar da opção A, o desaparecimento dos estados Maravi. 6. O culto santuário ligado à fertilidade das terras nos estados Maravis era designado por a opção correta é A, Mbona, Xisupi e Makewani. Mbona, Xisupi e Makewani. A opção correta é A. Vamos lá. 7. O tributo ritual dos Estados Maravis era pago, não é? A opção 7 o colega disse Marfim, ok, era pago pelas
pelas primeiras colheitas das machambas, pela prestação de serviços nas machambas, dos chefes de estados, esteiras, panos. O que é muito importante aqui é as primícias, a primeira colheita, o primeiro animal pertence ao Deus. Isto é ritual, é ritualizante, é ritual, não é? Por exemplo, o colega aqui falou de marfim, tabaco, aqui não temos muito de ritual, aqui gênero alimentar, partes de animais, embora a parte de animais caçados pelos subditos também seja um pouco ritual, mas a opção correta aqui é a opção A. Pelas primeiras colheitas da machamba, era assim que o tributo era pago no estado de Marabe. 18. O que é que diz 18? No estado do Muinimutapa, os produtos constituintes da curva eram pagos por bens de prestígio, geralmente panos e miçangas. A opção correta é A. Bens de prestígios, geralmente panos de miçanga. Gente, não faz sentido a gente falar principalmente de ouro e marfim. Por que o Muinimutapa ia confiscar, ia precisar de ouro se eles produziam ouro ali no Muinimutapa? Não é? Por que vamos falar de ouro no período do estado do Muinimutapa? Se no período do estado do Muinimutapa, o produto mais que circula é o próprio ouro. O marfim é quando falamos do estado Marave, não é? É a mesma coisa quando acontece quando falamos de estados militares do Vale do Zambeze, aí já falamos dos escravos, por aí em diante. A opção correta é A, ok? Vamos lá, o que é que diz 9? Essa questão não está muito visível, mas vamos lá. Em 1686 foi formada em Dio pelo vice-rei português uma companhia composta por ricos mercadores, armadores indianos, a qual obteve o monopólio do comércio entre a Índia e Moçambique, bem como extensos privilégios comerciais em termos de oferta, apoio, logística, ajuda oficial portuguesa, etc. Esta companhia foi chamada o quê? Naturalmente vamos falar da companhia de quê? Dos Manzanos. Vamos lá procurar o número 10. Número 10 está aqui, meu gato está a fazer barulho. Número 10 está aqui, ok. Estamos a falar da Companhia dos Manzanes, Companhia dos Manzanes B. O colega que acertou, vamos lá. Número 10, o mfecane pode ser visto como o quê? Como causa da formação do estado de Gaza. Está correto, sim, como causa de formação de Gaza. 11 o que diz? Em 1884, registra-se mudanças no trono do estado Muinimutapa. Quando o Ingunhane torna-se rei do estado de Gaza. Está correto? 12. Nos chamados prazos do Vale do Zambeze, o termo churiros referia-se ao quê? Referia-se naturalmente a um ritual fúnebre. Estava mais relacionado a momentos de mortes dos chefes lá. Vamos lá, 13. No que vamos lá, 13, né? O colega aqui disse que é cerimônias de entronização, ok, 13. Não se pode falar do comércio de marfim na região de Nampula durante os meados do século XVIII sem se mencionar a ação do chefe Murimuno. Murimuno notabilizou-se por ter atacado a ilha de Moçambique entre 1756 e 1758, onde saqueou elevadas quantidades de marfim. Essa questão aqui vou lançar só B, tenho um pouco de reservas, vou lançar a opção 13, vou lançar B com reserva. Vamos lá, 14. 14 o que é que diz? Segundo o livro de Moçambique, volume 1, Estados Militares do Vale do Zambeze, estamos no número 14, né? Do Vale do Zambeze, mais antigos, parecem ter sido Macanga, é a opção correta. Macanga, ok? 15. Segundo o livro de História de Moçambique, volume 1, um dos fatores que estariam na origem, a origem do estado do Vale militar do Zambeze seria as guerras, neste caso, as guerras movidas pelo exército do dos Muinimutapas contra os prazeiros da margem esquerda daquele rio. Estamos a falar daquelas guerras foram movidas pelo Dombo. Aquelas guerras em parte favoreceram para que esses estados, as pessoas fugissem, fossem formar estados militarizados de armas, estados fortes, não é? Ao longo do Vale do Zambeze. Vamos lá, 16.
O tráfico de escravos moçambicanos para o exterior foi a partir... Essa questão aqui eu não tive... não consegui ler sobre ela, não consegui ler sobre ela, só vou ler a questão, só peço que responda. 16. O tráfico de escravos moçambicanos para o exterior foi a partir de certa altura dinamizada pela legalização pelos portugueses da venda de armas de fogo. A legalização que permitiu que os caçadores de escravos se impusessem mais facilmente sobre as comunidades. Ocorreu em... Então, please answer this question. 18. O que é que diz 18? Os primeiros assentamentos portugueses em Lourenço Marques foram estabelecidos em 1782. Entretanto, os portugueses conheceram a região de Lourenço Marques fazia bastante tempo. Com efeito, a primeira vez que eles lá chegaram foi, naturalmente, que a opção correta aqui para mim é C, 1544. Depois da formação daquela feitoria lá em Angoche, Quilimane, eles vêm aqui em Lourenço Marques, até porque a própria cidade de Lourenço Marques é data justamente de 1448, não é? Quando os freaks aqui descobrem essa cidade, como é que é a zona, né? 1544, não é? O 1498 é o ano da chegada deles aqui em Moçambique, a partir, não é, de Inhambane. 1507 é a formação da feitoria da ilha de Moçambique, lá na parte norte de Moçambique. A opção correta é C. 19. Qualquer coisa peço para discutir aí nos comentários. 19. Embora a sua principal atividade fosse a agricultura de plantações, algumas companhias arrendatárias dos prazos dedicaram-se durante certos momentos à exploração de mão de obra para fora de Moçambique. Estamos a falar da África do Sul, Ex-Rodésia do Sul, São Tomé e Príncipe, essas coisas todas. E essas companhias e essas empresas foram, naturalmente, estamos a falar da Companhia do Buror e da Société do Mandal, não é? Société do Mandal. É a opção correta é D. Vamos 20. A generalização das culturas obrigatórias nos princípios da década de 1940, acabou tendo um efeito inesperado para as autoridades coloniais portuguesas de Moçambique. O tal efeito foi, naturalmente, a opção correta é a queda acentuada dos preços dessas culturas, dado ao excesso de oferta. Nessa altura, outros países também estavam já com uma economia já um pouco estável, já estavam a sair da crise econômica mundial, já tinham o próprio algodão, naturalmente que o preço também vai cair. É verdade que havia outros problemas internos aqui, que é o povo também começar a torar, a queimar, a chantagear, a sabotar as culturas. A opção é, né? Vamos lá. Estamos na questão 21. O ato colonial que foi aprovado pelo regime colonial português em 1930 viria a ser revogado em 1940. O ato colonial que foi aprovado pelo regime colonial português em 1930 viria a ser revogado em 1940, a mesma altura que como é que se faz a concordata, a aliança do Estado com a Igreja Católica, onde a Igreja Católica vai receber a responsabilidade de ensinar os africanos, os moçambicanos em particular. Vamos lá, 22. Em 1922, as autoridades coloniais portuguesas de Moçambique deixaram de cumprir a maior parte das cláusulas da Convenção de 1909. Esta é a primeira convenção, a segunda é de 1928, tendo mantido apenas o cumprimento das que diziam respeito do fornecimento da mão de obra. A atitude das autoridades coloniais foi, em parte, motivada, a opção correta é C, pela falta de progresso de negociações entre a revisão das taxas
aduaneiras. As taxas aduaneiras estiveram em parte relacionadas a esse problema. Ok, aqui eu tenho uma questão que não consigo ver, vou abandoná-la. Estamos na questão 21, 23, então 24. 24, o que é que diz 24? 24, come on. Ok, a revogação da lei de nacionalização de capitais foi uma das medidas mais importantes adaptadas pelo regime colonial português. Não é? No quadro da chamada políticas de portas abertas. A esta medida seguir-se-ia 2 anos depois, não é? O que? A extinção naturalmente do fundo cambial. Fundo cambial que era em parte uma medida protecionista da empresa portuguesa, onde Portugal vai beneficiar as companhias, mas da parte portuguesa. Tanto é que as outras companhias eram obrigadas a enviar uma certa percentagem maior de 80% a Portugal ou a Portugal, e ficavam simplesmente com 20%, desencorajando as companhias privadas ou de outro capital, não é, a estarem nessa questão de exportação e importação. Portanto, a partir do momento das portas abertas, era preciso que liberalizasse a economia, liberalizasse as empresas. Ok, a opção correta é naturalmente A. Vamos lá, continuando. 25. Alguns dos nacionalistas moçambicanos que a partir da década de 1960 destacaram-se no movimento de libertação nacional, iniciaram-se no Centro Associativo dos Negros, o CAN, uma associação nativista que inicialmente não perseguia os objetivos políticos. O centro fora fundado nos princípios da década de 1930 com o nome de quê? Bem, o CAN vai mudar para o Instituto Negrofilo. Negrofilo é a opção correta. Estamos a falar da opção A. Vamos lá, 26. O ano de 1909, o jornalista João Albazine fundou o jornal. A opção correta aqui é o Africano, gente, número C. 27. O ano de 1932 foi marcante para a história do jornal O Brado Africano, com efeito, para além de ter sido suspenso, aquele jornal passou a ter uma seção em língua ronga. Passou a ter, tinha uma expressão ali em que dizia, como quem estivesse a dizer que como é que isso vai terminar? Está gamsacuindo, mas uma coisa aqui, está gamsacuindo, aí qualquer coisa parecida com isto que eu não me recordo agora, mas tinha lá, começavam já a meter ali as expressões de língua ronga, né? Outras línguas. Estamos onde agora? 28. Embora tinha sofrido alterações várias vezes ao longo do período colonial, a legislação laboral direcionada à população africana teve, pelo menos formalmente, até a entrada da década de 1960, um princípio basilar. Esse princípio era qual? A opção correta é a imposição do trabalho forçado à população considerada indígena. Dentro desse período houve essa imposição, não é, de trabalho indígena. Isto foi marcante em relação às demais coisas. 29. No princípio da implementação da concordata e o acordo missionário assinado a 7 de maio de 1940 entre Portugal e o Vaticano, não percebi essa questão, no âmbito da implementação da concordata e do acordo missionário assinado a 7 de maio de 1940 entre Portugal e o Vaticano, o que é que se esperava? Ok? As missões protestantes foram proibidas de exercer atividades no interior das províncias de Gaza, não é verdade? O regime colonial português passou a colocar fundos à missão católica. O regime colonial passou a colocar fundos
a missão católica, ok, vamos ver depois. As escolas islâmicas foram banidas, não é verdade? O exercício do sacerdote nas colônias portuguesas ficou vedado ao clérigo não português, não é verdade? A Igreja Católica recebeu o monopólio de ensino às colônias portuguesas. Sim, gente, a opção correta aqui é a opção sem discussão. 30. A Operação Nogor, lançado pelo Exército Colonial Português nos meados de 1970, tinha como alvo específico. Naturalmente, estamos a falar de Cabo Delgado. Em Cabo Delgado, tínhamos lá algumas bases militares da Frelimo, em que na Operação Nogorte essas bases foram identificadas como a primeira, que era a base de Ngungunyan, a outra que era a base de Moçambique, a outras que estavam um pouco em Nampula. Portanto, essas eram as bases que o enfoque não é, da Operação Nogor, que a ideia era cercar essas bases de forma primeiro a explodir, a massacrar com a infantaria. Só que pela esperteza da Frelimo, eles saíram daquelas bases, deixando as bases vazias. Portanto, a Operação Nogor foi dispendiosa, mas não conseguiu ter lá alvos, não conseguiu matar ninguém. E a Frelimo começou já a atacar a partir de onde? A partir de Tete, a opção correta aqui é Cabo Delgado. É C, as bases da Frelimo localizadas apenas nas províncias de Cabo Delgado. 31. Na história da luta de libertação de Moçambique, na história da luta de libertação nacional de Moçambique, o termo aldeamento refere-se às povoações onde as autoridades militares e administrativas coloniais ressentavam as populações expostas à influência da guerrilha. Referia-se às povoações onde as autoridades militares e administrativas. Não. B. As povoações onde os guerrilheiros da Frelimo ressentavam as populações fugidas das zonas controladas pelo Estado colonial. Sim, essa é a opção correta. As povoações onde a guerrilha da Frelimo aprisionava, não é verdade? Onde treinava, não é verdade? A povoação em volta das... Não, a opção correta é B mesmo. Vamos lá, 32. Embora o princípio basilar da cultura do algodão durante o período anterior a 1961 fosse a compulsão do regime colonial, procurou aumentar a produtividade e a qualidade de algodão produzido em Moçambique. Foi neste contexto que, a partir de 1942, os camponeses passaram a receber subsídio. Essa sim é a opção correta, também porque eles vão financiar o preço até do próprio algodão, comprando acho que de 5 escudos para 8 escudos, não é? Motivando mais essa produção de algodão. A opção correta é mesmo A. Vamos lá, 32. A 33. A fixação do ano 1942 com o prazo final da concessão da Companhia de Moçambique sobre o território de Manica e Sofala foi determinante em, naturalmente, que estamos a falar da opção A, 1888, que é o período da formação dessa Companhia de Moçambique, né? Vamos lá, 34. Pouco depois da Conferência de Berlim, Portugal iniciou de forma sistemática a ocupação militar de todo o território nacional. Moçambique, neste caso, a primeira unidade política a ser ocupada neste contexto foi naturalmente Gaza, não é? Foi naturalmente Gaza. A opção é A. 35. Estamos com quantos? Estamos com 23 minutos. Vamos lá, 35. Direção-Geral de Segurança foi o nome que a política do regime colonial português, a Polícia Internacional e a Defesa do Estado, PIDE, passou a ostentar a partir de... Bem, essa questão aqui é meio assim, o 1969 é o ano de término desta polícia, não é? Ela em parte começa por aí 1942 até 1960. Agora, aqui em Moçambique eu não sei exatamente, fico entre... Prefiro não responder, né? Para não conseguir dar tempo de ler essa questão. Então, é a segunda questão que eu não consegui responder, então peço para me ajudar a responder aí. Vamos lá, 33. Vamos lá, agora 36, aliás, 36, vamos lá correr um pouco com o tempo, estou a ver que
estou com 34 minutos, vão 36. Pelo acordo de Incomate, 16 de março de 1984, Moçambique e África do Sul comprometeram-se ao que? Ele disse a criar um fundo comum de paz. Não é verdade? Isso é não permitir que os seus territórios fossem usados para o lançamento de atividades hostis contra a outra parte. Sim, a opção correta é 37. Em resultado da revisão constitucional de 1990, o nosso país fica o quê? O colega disse, a duração do mandato do presidente da República reduziu de 7 para 5. Não é verdade isso? O número de assentos do parlamento reduziu de 400 para 200. Não é verdade? O presidente da República passou a ser eleito por sufrágio direto, universal e secreto. Sim, a opção correta é C. Vamos lá, 38. As primeiras eleições gerais e multipartidárias realizadas em Moçambique, 27 a 29 de outubro de 1994, foram disputadas por quantos partidos? Dois candidatos, ou quantos candidatos, né? 2 candidatos de presidência da República e 7 partidos políticos e coligações. Sim, isso é verdade. Essa é a verdade. A opção A. No processo de implementação de acordos de paz assinados a 4 de outubro entre o governo moçambicano e a Renamo, papel relevante foi desempenhado pelo diplomata italiano, não é, Alto Agilo. Agilo participou no referido processo na qualidade de tenho dificuldade de responder, peço para me perdoarem nisso, é a terceira questão que eu não respondi. Não se pode falar do processo, é a última questão, não se pode falar do processo negocial que culminaria com assinaturas de acordo geral de paz 4 de outubro de 92 entre o governo moçambicano e a Renamo, sem se mencionar a figura de Armando Emílio Guebuza. Com efeito, Armando Emílio Guebuza, nesse processo, não é, participou na qualidade de quê? Vai participar naturalmente como chefe da equipe negocial do governo. Esta é a opção correta, chefe da equipe negocial do governo. Gente, era isto que eu me propunha a trazer neste exame. Desde já eu quero pedir, deixe o vosso like, subscreva, comente no vídeo. 3 questões eu não respondi, ficam essas questões para me ajudar. E que Deus possa vos abençoar. Valeu!